Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um podcast Medicina com Saúde. Antes de mais nada aí, por favor, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e toca o sininho de notificações para ajudar o nosso crescimento aqui. Beleza? Dito isso, eu estou hoje aqui com um grande médico, ele é cardiologista e também ele é médico intensivista, tá? E a gente vai ter um bate-papo aqui muito bacana. Estou aqui com o Dr. Bruno Bussadi. Fala, Bruno. Valeu, meu irmão. Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Agradeço aí a convite, a oportunidade. Ô, Bruno, que coincidência esse mesmo sobrenome aí. Será que a gente é parente, cara? Provavelmente, possivelmente. Bruno é meu irmão, gente. Meu irmão mais novo, pô. Prazer receber o moleque aqui. Obrigado. Moleque é porque ele é o mais novo, tá? Brunão, valeu pela presença aí. Obrigado. Tá, cara? Você é um cara de muito conteúdo, tudo que eu falei é verdade. Me orgulho de ser seu irmão, tá? Obrigado. Sei da tua competência, acompanhei e acompanho a tua carreira. E por isso que eu te chamei aqui. Só não veio antes porque não casou o horário, né? Exatamente. Então é isso aí, cara. Me conta aí só pra gente começar. Você é cardiologista e também é médico intensivista, né? Sim. E Bruno, me conta, fora a inspiração que você teve em mim, o que te levou a fazer medicina? Tô brincando. Tem no nosso avô... Sim, você sabe mais Não, do que ninguém que... então conta para a turma a inspiração que eu acho que foi a mesma que a minha, que você teve. E conta como é que foi a tua história, tua residência e tal. Qual é a tua área de atuação atualmente também. Bom, como você falou, né, assim, a gente teve a mesma inspiração, que foi o nosso avô, do Nir, que era um médico fora de série. E acho que todo mundo da nossa família que traçou esse caminho teve a inspiração nele, né? Os primos também, né? Os primos e... É uma família toda de médicos. Exatamente. Gente. Então, acho que a inspiração vem daí. Desde criança, né, já pensava em ser médico muito baseado na história dele, né, na convivência que a gente teve com ele bem próximo. Como você falou, eu me especializei em cardiologia. Antes disso eu fiz residência em clínica médica, e depois fiz a residência em cardiologia, fiz prova de título, sou membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas também fiquei por muito tempo com uma área de atuação em terapia intensiva. E depois de um tempo também fiz a prova de título de terapia intensiva. Também sou titulado da AMIB, né, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Perfeito. Então tem essas duas áreas de atuação, a cardiologia misturada com a terapia intensiva também. Beleza, cara. Uma área brilhante e que ajuda muita gente aí, né? Sim. Ô Bruno, então vamos entrar aqui num assunto mais técnico, mas lembrando que também a gente está respondendo para os pacientes, ou possíveis pacientes, né? É um dos nossos objetivos aqui. Me fala, quando a pessoa, e quais são os sinais que uma pessoa pode ter quando está infartando, tá? Que é uma coisa que está sendo muito divulgada, e o que ela deve fazer. Bom, falar leigamente até, né? Então, o infarto, ele é o evento final de uma doença muito importante, que é a doença aterosclerótica, né? Que é a obstrução das artérias coronárias. As artérias coronárias são aquelas artérias que nutrem o coração, né? Quando há uma obstrução completa ou quase completa de alguma dessas artérias, a gente tem o quadro de infarto, tá? O principal sintoma do infarto é a dor torácica, a dor no peito. Dor no peito. Do lado esquerdo? Ela tem algumas características, né, mais prevalentes, mas pode ser um quadro muito variável. A dor mais característica é aquela dor em opressão no centro do peito, às vezes um pouco mais para a esquerda, tá? De forte intensidade, podendo ter irradiação para alguns lugares. Os locais mais comuns são para o braço esquerdo, para o pescoço e mandíbula, às vezes para o dorso e às vezes até para o abdômen, a região superior do abdômen. Certo. Vem associado também, pode vir associado a alguns outros sintomas, como náuseas, aquela sudorese fria, né, o suor frio, um mal-estar.
E diante de uma situação como essa, ou até mesmo outros tipos de dor no peito que não tem essa característica tão exuberante, o correto é ir imediatamente para uma emergência, Perfeito. para ser avaliado por um médico e idealmente fazer um eletrocardiograma, que é o primeiro exame a ser feito diante de uma suspeita de um infarto. Tá. Então, Bruno, desculpa te interromper. Só para deixar aqui um pouquinho pontuado para o paciente, né, cara? Que o cara às vezes está em casa e tem uma dor que é muscular, ele acha que está infartando por conta própria, até às vezes toma um remédio e tal. Sim. Então, dá só pontua direitinho esses sintomazinhos aí para os pacientes e eu vou procurar uma emergência agora. Então, assim, o tipo clássico da dor torácica relacionada a um possível infarto são esses que eu falei. Mas qualquer tipo de dor no peito merece uma atenção. Merece. Principalmente daqueles pacientes já com mais idade, que têm mais fatores de risco para doenças do coração. É bem diferente de um paciente de, sei lá, 75 anos, hipertenso, diabético, ter uma dor no peito, e um garoto de 20 anos ter uma dor no peito. Provavelmente são de etiologias diferentes. Mas essa dúvida ela deve ser sempre tirada por um profissional. Tá? O ideal é procure uma emergência, você vai ser avaliado por um médico, tem alguns exames a serem feitos, o eletrocardiograma é o principal e o primeiro exame a ser realizado diante dessa situação. Se a dor for de outra etiologia que não seja do coração, esse diagnóstico vai ser feito também na emergência e depois você vai ter um encaminhamento para investigar e tratar a causa dessa dor. Beleza. E assim, existem nas principais emergências do Rio e do Brasil protocolos bem específicos de dor torácica, né, em que os pacientes são priorizados quanto ao atendimento, tem que realizar um eletrocardiograma em até 10 minutos, né? Ah, interessante. Me fala mais sobre esse protocolo. Tem toda uma rota a ser seguida de acordo com alterações que aparecem no eletrocardiograma, características da dor, características do paciente em relação a comorbidades, problemas de saúde prévios e outros exames que são solicitados na emergência também, como exames laboratoriais, que também ajudam nesse diagnóstico e nessa estratificação do paciente no setor de emergência. Então eu também não sabia dessa, assim, porque quer dizer que o cara chega na emergência, ele tem prioridade. Ele chegando na emergência, se for dor torácica, dizendo normalmente a maior parte das emergências tem uma triagem, né? Dizendo na triagem ou na chegada à emergência que ele tem dor no peito, o correto é ele ser priorizado. Perfeito. E realizar um eletrocardiograma em até 10 minutos. Em até 10 minutos. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia e das sociedades americanas e europeias de cardiologia. Tá aí, hein, pessoal. Quem está falando é o expert aqui, o especialista, no caso, o Dr. Bruno Bussagi. Está com a dor no peito, né, vai para o hospital e, teoricamente, tem que ter uma certa prioridade para conseguir fazer um eletrocardiograma o mais rápido possível. Não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta, mas é da sociedade, né? É um protocolo da sociedade, não quer dizer que vai acontecer. Mesmo que essa dor não seja de origem cardíaca, isso a gente só vai avaliar depois. O eletro tem que ser feito em até 10 minutos. Depois ele vai ser avaliado e definido para que lado vai essa investigação. Até para afastar a possibilidade do infarto. Para afastar, porque existem alguns tipos de infarto que são muito visíveis no eletrocardiograma, e esse tipo de infarto ele precisa ser tratado de forma imediata. Então, a classificação do infarto em relação ao eletrocardiograma, ele define o tratamento imediato. Beleza. Por isso dessa necessidade de fazer o eletrocardiograma de forma tão rápida, para você afastar a possibilidade de ser um infarto mais grave, mais sério, né, e que levaria a problemas maiores para esse paciente de forma aguda e crônica. Ô Bruno, eu sei que tem muita coisa para você falar, muita coisa que a população quer saber também, e nada melhor do que você como especialista para dizer, né, cara? Mas já que a gente começou no tema infarto, aí vamos dizer, foi diagnosticado o infarto naquele paciente. Quais são, você pode falar de uma maneira breve ou do jeito que você quiser, quais são os tipos
mais básicos, mais corriqueiros, mais frequentes de infarto, e quais são os tratamentos e as perspectivas atuais até chegar a não ser um procedimento invasivo. Bom, o conceito de infarto, ele na maioria das vezes é por conta de uma obstrução de uma artéria do coração, da artéria coronária, de uma das artérias coronárias, como eu citei anteriormente. Mas o conceito de infarto é a situação em que você tem o sofrimento do músculo cardíaco. Certo. Tá? Então você tem ali a morte, a necrose de uma parte do músculo cardíaco, causado na maior parte das vezes por uma interrupção do suprimento sanguíneo naquela artéria. Tá? Ou seja, o sangue não chega no músculo. Não chega no porque a artéria está entupida. Está obstruída, totalmente ou quase totalmente, né? Parcialmente. Então, feito esse diagnóstico, como eu disse, na maior parte das vezes é causado por uma obstrução de uma das artérias coronárias. O objetivo é desobstruir aquela artéria que está causando esse sofrimento do músculo. Tá? Perfeito. Então, como eu falei anteriormente, uma das classificações do infarto é em relação ao eletrocardiograma. Existe uma alteração que mostra que aquela artéria está totalmente ocluída. Tá? E nesses casos, a desobstrução da artéria ela tem que ser feita de forma imediata. Só para eu entender, o eletrocardiograma foi feito e deu que é um infarto, mostrou ali que é um infarto, certo? Ele mostrou uma alteração eletrocardiográfica que sugere ser um infarto mais grave. Né? Aí você faz exame. A definição de infarto mesmo a gente só tem num exame laboratorial que mostra o sofrimento do músculo cardíaco. Pode falar que exame é esse que eu queria. É um exame laboratorial que a gente chama de enzima de marcadoras de necrose, né? Que no decorrer do tempo a gente já teve alguns desses exames e atualmente o que a gente usa é a troponina. Então você vai dosar troponina no sangue, é isso? Dosar troponina no sangue. Só que nesses tipos de casos de infarto mais sério, mais grave, visto no eletrocardiograma, a gente não espera a troponina para poder agir, tá? Porque a troponina, mesmo num setor de emergência, ela demora um tempo. Perfeito. 40 minutos, 1 hora. Isso é tempo, né, cara? Muito tempo. Perfeito. E a gente até fala isso. Nesses tipos de infarto, tempo é músculo. Músculo cardíaco. Porque se você não desobstruir aquela artéria, esse músculo cardíaco ele vai ficar mais tempo sofrendo. E aí a gente vai ter repercussões sérias, seja de forma aguda ou a longo prazo. Entendi. Então, esse procedimento de desobstrução ele tem que ser feito o mais rápido possível. Perfeito. Tá? Esse procedimento ele pode ser feito de duas formas. Ou um cateterismo cardíaco, que essa é a maneira preferencial que a gente tem para desobstruir aquela artéria. Ou então utilizando algumas medicações, que a gente chama de trombolíticos, para tentar dissolver aquele trombo que está obstruindo a artéria. Se você tiver disponível no serviço um setor de hemodinâmica, a preferência é sempre pelo cateterismo. Tá? E a gente deve fazer esse cateterismo em até 90 minutos. Tá. Explica para a turma o que é o cateterismo. É você desentupir a artéria através de um... O cateterismo ele é um catéter, procedimento minimamente invasivo em que o profissional ele introduz um catéter por uma artéria do organismo. Pode ser distante do coração essa artéria. Essa artéria é distante do coração. Pode ser na virilha. Normalmente, atualmente, com a evolução aí da tecnologia, dos catéteres, quase todos os procedimentos são feitos por via radial, pela artéria do pulso. Ah, beleza. Tá. Em alguns casos, se faz ainda pela artéria femoral, que é a artéria da virilha. Tá. Mas atualmente quase todos os casos se faz por via radial, o que é muito mais cômodo para o paciente depois num pós-procedimento. Perfeito. Aí chegou até a artéria do coração que está entupida, desentope. Esse exame ele tem dois objetivos. Primeiro, fazer o diagnóstico, tá? De uma obstrução mesmo de uma artéria coronariana. Ele injeta o contraste ali nas artérias coronárias e vê aonde há essa obstrução. E o segundo passo é, em caso de obstrução, fazer essa desobstrução, que seria a angioplastia. Tá? A angioplastia é um procedimento também feito ali durante o cateterismo, em que ele vai ultrapassar aquela lesão obstrutiva e insuflar um balão e depois implantar um stent
no lugar onde ficava aquela lesão. Explica o que é stent para a turma, eles O perguntam. stent é uma prótese, né, de um material de um polímero, uma prótese expansível que a gente fala que é como se fosse uma mola, né, porque ele tem um formato de mola mesmo, um formato cilíndrico, e quando expandido dentro da artéria, ele vai ocupar a luz da artéria, vai ocupar o espaço ali da artéria onde existia aquela obstrução, aquela lesão obstrutiva. Isso impede que essa lesão obstrutiva volte, né? Que aquela obstrução ela retorne. Perfeito, Bruno. Então quer dizer que infarto grave tem que ser o mais rápido tratado para preservar o máximo a musculatura cardíaca, né? Isso. E preferencialmente faz-se procedimento hemodinâmico, Isso. que é passagem do catéter Exatamente. com colocação do stent. E se for um infarto mais brando, que não precisa de tanta rapidez, aí tem a medicação que você falou. Não, né? todo caso de infarto, invariavelmente, tem que ser submetido a um cateterismo. É mesmo, Bruno, todo caso. Diagnosticado infarto causado por obstrução coronariana, Tá. tem que ser submetido a cateterismo. Não necessariamente colocar o stent também, mas Aí depende do resultado do cateterismo. foi diagnosticado infarto, já bota stent, é isso? Depende do resultado do cateterismo. Existem alguns casos em que não há uma lesão obstrutiva tão grave assim, o infarto pode ter sido causado por outro motivo. Existem casos em que não há possibilidade de se fazer angioplastia, né? Existem alguns tipos de obstrução, alguns tipos de lesão obstrutiva em que a cirurgia cardíaca está indicada. Perfeito. Então aí por isso que o cateterismo ele é primeiro um exame diagnóstico, depois um exame terapêutico, caso seja possível fazer angioplastia. Perfeito. E existem algumas outras condições clínicas que podem simular um infarto e de fato não serem. Então todo esse diagnóstico diferencial é feito durante o cateterismo e obviamente durante toda a investigação diagnóstica desse paciente na internação. Perfeito, Bruno. E de medicações, você já está dizendo que foi diagnosticado infarto, tem que fazer a angioplastia, que é o cateterismo, né? Mediante isso, não é um infarto muito grave ou quais são as medicações que o paciente tem que tomar, talvez para o resto da vida ou não? Então, isso é muito individualizado. Perfeito. Tá? Não há uma generalização. É óbvio que existem os protocolos a serem seguidos, mas diante de um caso de infarto, principalmente no paciente que é submetido à angioplastia, as medicações principais nesse caso são medicações que são os chamados antiagregantes plaquetários, né? Que de certa forma agem ali naquele trombo também que está obstruindo e principalmente evitam alguma complicação após a angioplastia, tá? Após a colocação do stent, essas medicações elas evitam que tenha alguma complicação naquele procedimento. Tá. O antiagregante plaquetário nada mais é do que, vamos falar bem coloquialmente aqui, que é para afinar o sangue, né? Sim, é para afinar o sangue. Cita o nome de um, por exemplo. O mais comum e mais usado atualmente e há muito tempo e ainda muito usado na prática clínica é o AS, o ácido acetil salicílico. Tá? Mas existem outras classes também de antiagregante que têm que ser feitos em conjunto com a AS, né, nesses casos de um infarto agudo ou de um quase infarto, que a gente chama de síndrome coronariana aguda. Né? Quando a gente ainda não tem diagnóstico de infarto, mas trata-se de um problema nas artérias coronárias, a gente já trata como se fosse. Preventivamente. Legal. E Bruno, já que a gente está tocando nesse assunto, a cura do infarto ou prevenção, na sua experiência aí, nos últimos 15 anos, deu uma evoluída muito grande? Bom, como eu falei em relação à tecnologia, a parte da hemodinâmica, da angioplastia, evoluiu bastante com novos materiais, tipos de catéter, tipos de stents, tipos de procedimentos que não se faziam há 10 anos atrás, por exemplo, hoje em dia, que não conseguiam se fazer pela hemodinâmica, pelo cateterismo, hoje em dia já se consegue, né, pela evolução da tecnologia mesmo. Em relação à medicação, as classes de medicação, elas não mudaram muito, mas evoluíram também. Então são medicações novas, mais potentes, com menos efeitos colaterais e que, acho que, assim como em todas as áreas da medicina,
estão evoluindo e vão continuar evoluindo. Perfeito, cara. Então tá bom, você tem algo mais? Eu sei que isso é um assunto muito vasto, principalmente para quem é especialista em cardiologia, né? Mas você tem algo assim de relevante que você acha que devia falar, não para os médicos, mas para a população em geral, sobre o infarto? Ou não? Ou se já falou? Não, sim, o infarto, ele é, como eu falei, o último evento de uma doença importante, que é a doença coronariana, doença arterial coronariana, tá? O infarto, ele é o evento final. É quando aquela artéria, ela obstruiu totalmente ou quase totalmente, né? Mas na grande maioria das vezes, não se faz de forma aguda, ela vai no decorrer do tempo, tá? Então, tão importante quanto o tratamento de um infarto é a prevenção. Prevenção, concordo. Né? Eu sempre falo que assim, a pior coisa que pode acontecer é o paciente descobrir que tem algum problema no coração tendo um infarto. Não, isso não é incomum. Mas eu tô rindo de nervoso, porque... Isso não é incomum e, assim, acho que o grande objetivo da cardiologia, da doença cardiovascular coronariana é a prevenção. É a gente evitar que chegue nesse ponto de ter que fazer um cateterismo por um infarto agudo ou por um quase infarto. Perfeito. Até existem casos em que a gente precisa fazer um cateterismo antes de chegar nesse ponto. Faz parte do tratamento, faz parte da prevenção também. Tá. Mas existem outras prevenções. E daí então vem a pergunta, né? Quando é que a pessoa deve procurar um cardiologista? Perfeito. Aí, qual a idade, se ela tem sintomas, se não tem? Então, a doença cardiovascular, em geral, né, mais especificamente a doença coronariana e cerebrovascular, é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Né? São as doenças não transmissíveis e mais especificamente do sistema cardiovascular. E, de fato, existe a prevenção para isso. Perfeito. Né? E como que a gente faz essa prevenção? Duas formas. Primeiro, identificando os fatores de risco para essas doenças para poder tratá-los. Tá? E segundo, tentando identificar alguma doença já instalada, mas numa fase inicial, para que você possa tratar ela de forma mais intensa, né, e mais precoce, para evitar, de fato, que você chegue ao evento final de um infarto. Tá bom. Tá? Os fatores de risco, alguns fatores de risco a gente consegue modificar, outros não. E existem algumas maneiras da gente fazer isso. Né? Os fatores de risco para as doenças cardiovasculares são aqueles que a gente já conhece. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, sedentarismo, tabagismo, a própria idade, né? Então, assim, como eu falei, alguns desses fatores de risco a gente consegue controlar. Um paciente hipertenso, diabético, se a gente mantiver a doença sob controle, você diminui esse risco, tá? Mas existem alguns fatores de risco que a gente não consegue. Por exemplo, a idade e a parte genética, né? Existe uma parte genética envolvida com isso. Sim. E isso a gente avalia através da história desse paciente, a história familiar. Né? Aquele paciente que teve um parente próximo que infartou ou teve algum problema no coração ainda jovem, a gente tem que valorizar. Tá. E existem algumas maneiras da gente estratificar esse risco. Né? O que é o risco cardiovascular? Nada mais é que você somar os fatores de risco. Estratificar é mensurar, né? Mensurar o risco cardiovascular daquele paciente. Certo. Então, existem algumas ferramentas para isso. Né? Lá na década de 70, teve a primeira ferramenta para isso, que foi o score de Framingham, que foi um estudo desenvolvido avaliando a população desse local e de acordo com os fatores de risco para as doenças cardiovasculares e com os eventos cardiovasculares que aconteceram naquela população, eles criaram esse score. Isso foi evoluindo e a gente utiliza ainda scores baseados nesses. Né? Atualmente a gente tem vários que a gente usa, da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da American Heart Association, que é uma das sociedades americanas de cardiologia, que esse acho que é o mais utilizado no mundo. Perfeito. De acordo com esse score, ele dá para a gente a estimativa do paciente ter algum problema mais sério no coração nos próximos 10 anos. Pô, isso é sensacional, hein?
E como termos de É prevenção, óbvio né? que ele tem suas falhas, mas ele é uma triagem, é um ponto de partida, né? Porque ele utiliza só dados clínicos e laboratoriais, né? Como idade, hipertensão, diabetes, tabagismo, valores de colesterol, e, e ele classifica entre leve, borderline, moderado e grave. De acordo com essa classificação, a gente parte para continuação dessa investigação, dessa estratificação de risco. Tá bom. Bom, então temos uma evolução, né? Com certeza. Beleza. Deu para entender. Doutor Bruno foi bem claro nessa explicação aí, pessoal. Eu achei que ficou bem didático até para todo mundo entender. E daí eu queria perguntar um negócio, Bruno. Me baseando nessa sua explicação, se o paciente se o indivíduo que não é paciente ainda, Sim. né? Ele é tabagista, ele é diabético, toma insulina ou não, ele tem a pressão alta. Se ele tem a pressão alta, ele sabe, é porque ele já procurou um cardiologista, já está tratando, né? Então, Bruno, já que você deu essa explicação, eu queria te fazer uma pergunta agora, para a gente poder classificar os pacientes que devem te procurar, ou seus colegas, né? Se o cara é tabagista, né? É fumante, passivo, ativo, tem diabetes, já está um pouco mais velho, acima de que idade você diria? É sempre a explicação que eu dou para os pacientes. Qual é o conceito de um check-up cardíaco, uma avaliação cardiológica? É essa, é você estratificar o risco cardiovascular, identificar os fatores de risco e poder intervir em alguma doença já instalada antes que ela evolua. De forma geral, acho que a primeira avaliação no cardiologista, ela pode ser feita com 40 anos, tá? A não ser que o paciente já saiba ser portador de algum fator de risco. Se o paciente é hipertenso, diabético, tabagista, tenha sobrepeso ou obesidade, ou tenha história familiar positiva para doença coronariana. O que é história familiar positiva? Explica isso. É você ter um parente próximo, pais ou irmãos, que tenham tido algum evento cardiovascular, tipo um infarto, angina, tenha sido submetido a cateterismo cardíaco ou cirurgia cardíaca mesmo de ponte de safena e mamária. Desde que esse parente seja um homem com menos de 55 anos ou mulher com menos de 65 anos, porque para a gente considerar como história familiar positiva tem que ser precoce. Tá? Não adianta o paciente falar, meu pai infartou aos 85 anos. Eu não posso considerar isso como um fator de risco. Como um fator genético forte. Perfeito. É bem provável que aos 85 anos o pai desse paciente já tenha outros fatores de risco, né? Tá. Então, para a gente considerar como um fator de risco a história familiar positiva, tem que ser parentes próximos, né, de primeiro grau, pais ou irmãos, homem abaixo de 55, mulher abaixo de 65. Perfeito. E aí, se o paciente tiver algum desses fatores de risco, a gente recomenda que comece esse acompanhamento antes. Tá. Certo? Normalmente o paciente que é hipertenso, ele já tem um acompanhamento médico, então ele já faz essa avaliação. Normalmente o paciente diabético também. Então, se o paciente não tem nenhum desses fatores de risco, 40 anos é uma idade boa para se fazer esse acompanhamento. Para quê? Ter uma primeira avaliação. Ser avaliada se existe algum desses fatores de risco que o paciente não saiba, né? Ser feito um primeiro exame laboratorial para avaliação de glicose, colesterol e outras alterações que podem estar relacionadas às doenças cardiovasculares. E a partir daí, o médico define qual vai ser o acompanhamento. Perfeito. Se vai precisar fazer algum outro exame, alguma outra estratificação, se vai acompanhar anualmente ou se vai poder deixar mais para frente. Então, essa primeira avaliação depois tem um segmento individualizado para cada um. Para cada um. Ô Bruno, então me conta aí uma história que você mencionou aí comigo, cara, que é um rapaz novo, jovem, que te procurou há um tempo atrás, acho que foi no consultório que você falou, né? Sim. E ele estava querendo já fazer um check-up, fazer tudo, porque ele estava com medo de infartar e tal. O que você tem a dizer para essa turma mais jovem, às vezes, que fica... Eu também recebo gente que auto se medica até, tá? Sim. Tem gente que toma antihipertensivo por conta própria. Então, como eu falei,
o paciente mais jovem, sem fatores de risco, a chance dele ter alguma doença cardiovascular é muito baixa. É muito baixa. Então, na maioria das vezes, não tem essa necessidade de procurar alguém antes dos 40 anos para fazer esse acompanhamento. A não ser que, de fato, tenha algum fator de risco ou tenha algum sintoma, né? De fato, algumas doenças são descobertas de forma esporádica, de forma acidental, né? Certo. Mas a gente está falando de doença aterosclerótica, a gente não está falando de doenças mais raras, né? A gente está falando de uma doença que é extremamente prevalente uma parte da população específica, já um pouco mais de idade, e que é uma doença que tem uma mortalidade muito grande se não for tratada de forma adequada. Só um adendo. E acomete mais homens do que mulheres, né, Bruno? É isso mesmo? Comete mais homens do que mulheres até uma certa faixa etária, depois isso se iguala. Qual faixa etária? Até a faixa etária onde a mulher entra na menopausa. Perfeito. Faz sentido também. Faz todo sentido. Tá. E aí vem uma perguntinha aqui, que eu até recebi, que é o seguinte, que tem tudo a ver com isso, tá? Só para não perder o timing aqui. Quais são as principais causas que levam às obstruções das artérias coronárias? São esses que eu falei. Já está falado, né? Já. São os fatores de risco. São os fatores de risco para doença coronariana, tá? E que são os mesmos fatores de risco para as doenças vasculares em geral. Tá. Né? A gente saindo um pouquinho do coração e pensando no risco de ter um AVC, por exemplo, também os fatores de risco são os mesmos. Boa. Já que você tocou no assunto, era uma pergunta minha mais pro final, mas já que você tocou, vamos falar. E o AVC, que é uma coisa também que, meio que parecido com o infarto, o pessoal fica colocando mitos e verdades. Eu já vi vídeos que dizem como você vai prever você vai ter um AVC ou como você sabe que está tendo um. Isso deixa a pessoa na neura, às vezes, né? Faz como você falou com o infarto, que eu achei isso foi super didático, o que você poderia falar de um AVC, né? E depois ampassando os tratamentos, né? Então, o AVC, assim como o infarto, é uma emergência muito importante, uma emergência, cardiovascular, cerebrovascular. Isso aí, fala para o pessoal, o que é AVC? O AVC é o acidente vascular cerebral, que na verdade o termo correto atualmente é AVE, que é o acidente vascular encefálico. Tá, mas legal. a gente usa AVC também de forma natural e não tem problema nenhum. É o que o pessoal fala coloquialmente como derrame. Tá? É isso aí, o derrame. Boa não, né? Ruim, mas... O AVE, ou AVC, é causado por uma interrupção do fluxo de sangue em alguma artéria do cérebro. É mais ou menos como acontece no infarto no coração, só que agora no cérebro. Tá? Os fatores de risco são bem parecidos, né? No caso do AVE, existem algumas coisas um pouquinho diferentes. Então, o AVC ele é causado por uma interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro. Tá. Assim como acontece no infarto com a interrupção do fluxo sanguíneo para uma artéria do coração, no AVC essa interrupção é numa artéria do cérebro. Perfeito. Tá? E os principais sintomas, e que devem ser de fato valorizados ou pelo paciente ou por quem está próximo ao paciente, e que deve ser encaminhado ao hospital imediatamente, né? Basicamente são perda de força em um dos lados do corpo, principalmente, tá? No braço e nas pernas, alterações de fala, tá? A pessoa que não consegue falar ou se apresenta com a fala diferente, né? Com a fala enrolada, digamos assim, e alteração da mímica facial, tá? A pessoa tem um lado do rosto desviado, né? Que a gente chama de desvio da comissura labial. Então, se o paciente apresentar um desses 3 sintomas, ele deve ser encaminhado para o hospital imediatamente. Tá, vamos repetir. Vamos lá. Aí você pode... Alteração de força, tá? Alteração de força, você pede para o paciente levantar os braços. Se ele levanta um e não levanta outro, isso é uma alteração de força, tá? Alteração de fala, a incapacidade de falar ou a fala enrolada, né? Você pergunta alguma coisa para o paciente e você vê que ele não está conseguindo falar. Ou se ele fala com a voz enrolada. E a alteração da mímica facial, você vê uma assimetria da face, tá? Você pede para a pessoa sorrir, só um dos lados que vai se movimentar, o outro não. Então, se tiver qualquer uma dessas 3 alterações,
paciente tem que ser encaminhado para o hospital imediatamente. É óbvio que existem outras apresentações do AVC, mas essas são as mais clássicas e essa orientação que a gente dá ao público em geral, aos pacientes em geral, para irem para a emergência imediatamente quando apresentam um desses sintomas. Brilhante sua explicação, porque foi bem direto ao ponto, que é para o familiar, que é para a pessoa que está ali junto. Porque muitas das vezes o paciente não tem condições de ir sozinho. Então, alguém que está próximo a ele tem que identificar isso e encaminhar ao hospital. Assim como eu falei que no infarto tempo é músculo, no AVC tempo é cérebro. Legal. Quanto mais tempo você demorar para intervir num paciente com AVC, maior chance que tem desse paciente evoluir com sequelas neurológicas irreversíveis. Tá? Então, assim, o AVC, além de ser uma doença que mata muito, é uma doença que também incapacita muito. O paciente, às vezes, ele sai do quadro agudo de AVC, mas com uma sequela neurológica importantíssima que incapacita esse paciente de trabalhar, de ter uma vida normal. Sim. Então, o tratamento adequado e no time certo, ele não só salva vidas, como também ele melhora a qualidade de vida desse paciente. Sim, porque aí poupa massa cerebral. Exatamente. Exato. Eu acho que você tem muito conteúdo técnico para falar aqui que eu sei, tá, sobre isso tudo, mas o mais importante, no meu ver, pelo menos nesse episódio aqui desse podcast, que depois a gente pode fazer um bem técnico, sei lá, você, um outro cardiologista, para falar coisas mais profundas e tudo mais. Mas está muito legal isso aqui porque você está mostrando quais são os sintomas de infarto para leigos e do acidente vascular encefálico, né, do AVC ou derrame para leigos. Ou seja, teu familiar, às vezes você pode salvar a vida do familiar, de um amigo, de alguém que está naquele jogo de futebol de final de semana, ou então está viajando contigo e acontece isso. E às vezes, Bruno, vou até te contar um caso meu, tá? Eu estava outro dia num evento e um cara teve um AVC lá. E eu não sou especialista na área, mas eu identifiquei que era um AVC. Óbvio que eu chamei a ambulância imediatamente. Sim. E vieram buscar o cara, mas foi exatamente porque eu já ouvi você falar isso comigo. Você que me deu essa explicação já, você nem se lembra. Mas você falou essas 3 coisinhas, basta isso. Depois não faz mais nada, chama a ambulância o mais rápido possível e leva para emergência. Existem alguns programas até, tem um muito famoso em Portugal, desse atendimento pré-hospitalar do AVC. Isso é importante. Exatamente esse reconhecimento, o reconhecimento da fala alterada, da força muscular dos braços ou das pernas e da alteração da mímica facial. Tá, o cara vai rir só de um lado. Só de um lado. Isso. Você abre a boca, só um lado abre, o outro abre parcialmente. Você já consegue ver quando é uma alteração importante, já esse apagamento do sulco aqui da face. face. E não tem nada a ver com crise convulsiva, porque muita gente confunde com epilepsia, com convulsão. Não tem nada a ver, né, cara? Não, são causas diferentes, obviamente, mas às vezes alguns sintomas podem confundir. Tá? Existem algumas crises convulsivas que depois se comportam como um AVC, mas aí a gente já está falando de coisas muito específicas. Beleza. Em que no ambiente hospitalar essa dúvida é tirada. Então, o importante é, identificando essas alterações neurológicas, o paciente tem que ser encaminhado imediatamente para a emergência. No caso do infarto, o primeiro exame a ser feito é um eletrocardiograma. No caso de uma suspeita de AVC, o primeiro exame a ser feito é uma tomografia do crânio. Tá? Existem tratamentos específicos para os pacientes que estejam apresentando um AVC. Aí, a partir da tomografia, a gente já consegue diferenciar se é um AVC isquêmico, que é aquele pela interrupção do fluxo sanguíneo mesmo, ou um AVC hemorrágico, que é causado por sangramento. São causas diferentes que podem dar os mesmos sintomas, mas a tomografia de crânio consegue diferenciar isso daí. E também tem aqueles 10 minutos, aquele tempo... Na tomografia são 20. 20. São 20 minutos e o tratamento específico que pode ser feito ou com medicação ou com também um procedimento endovascular, também como se fosse um cateterismo cardíaco, eles também têm tempo para acontecer. Se passar desse tempo,
o benefício não é grande e a gente começa a ter alguns efeitos colaterais importantes. Então, por isso que o tempo no AVC ele é muito importante também. Tá, legal. Então, pelo que eu entendi, nós podemos dizer aqui que o tratamento, tanto para infarto quanto para derrame cerebral, é muito eficaz. O melhor tratamento é a prevenção. Sim. E também eu colocaria aí, e você me diz o que você acha, da tua opinião, que talvez a população tenha que ser um pouco até treinada para poder reconhecer isso. Porque eu tive aqui um convidado que ele é Carlos Burle, ele é surfista, bicampeão, reconhecido por ondas gigantes. Ele teve um salvamento, ele foi o salvador da Maia Gabeira, num acidente numa onda em Nazaré, mas ele disse que eles são os primeiros a chegarem para dar os primeiros socorros. Tem toda uma equipe de paramédicos e tal, mas quem chega primeiro é o colega de profissão, que está ali surfando também. E eles têm treinamento de ressuscitação, treinamentos até avançados de primeiros socorros. Você acha que deveria ter um pouco mais de treinamento da população com relação a, pelo menos, a saber o que fazer com o indivíduo, entendeu? Sem dúvida, isso assim, já é uma coisa bastante difundida fora do Brasil. Falou em Portugal, né? Não, esse em Portugal é um programa que tem até de AVC, de um reconhecimento pré-hospitalar. Tá. Mas pensando até mais nesse atendimento geral de um paciente potencialmente grave, num ambiente extra-hospitalar, fora do hospital, o treinamento da população em geral, ele é importantíssimo. Por exemplo, quando a gente fala de um atendimento a um paciente com quadro de parada cardiorrespiratória. O que é a parada cardiorrespiratória? O coração parou de bater, né? E isso pode acontecer fora do hospital. Pode, né? Na rua. Na rua. E nem sempre você vai ter uma ambulância, um médico, você vai ter algum hospital perto. E existem maneiras de você, do leigo, fazer um primeiro atendimento a esse paciente. Um leigo que eu estou dizendo, não médico, não profissional de saúde, mas um leigo que recebeu um treinamento. E esse leigo utilizar alguns dispositivos que são para esse atendimento pré-hospitalar, né, de uma possível parada cardiorrespiratória, e que nesses casos ele pode salvar a vida do paciente de fato, né? Então, assim, todo mundo que já foi a aeroporto, shopping, você pode ver em alguns lugares específicos que tem um aparelhinho lá que normalmente tem uma sigla de DEA, né? Que é um desfibrilador externo automático. O desfibrilador é um aparelho, aquele que se aplica o choque, que a gente costuma ver em filmes, né? Que a pessoa faz assim, que em casos específicos de parada cardiorrespiratória, esse aparelho ele pode reverter a parada, ele dá um choque no coração e o coração volta a bater. Né? Então esses aparelhos que são automáticos ou semi-automáticos, na verdade, que você precisa apertar um botão para ele dar um choque, qualquer pessoa que não profissional de saúde que receba o treinamento está apto a usar. O indivíduo que não recebeu o treinamento. Não, que recebeu o treinamento. Que exatamente. Ele é não profissional de saúde, mas recebeu o treinamento. Falei uma pensão que eu falei. E não só treinamento de utilizar o DEA, como também o que a gente faz antes de fazer o choque, que é a massagem cardíaca. São aquelas compressões torácicas em que você mantém o coração, você comprime o coração e mantém o sangue circulando enquanto você não consegue reverter, de fato, o quadro da parada. Né? Tá. Olha, isso é muito importante estar falando, porque são aparelhos que existem em locais públicos. Sim. Academias, aeroportos, shoppings. Fora do Brasil, isso é muito mais difundido. Você tem escolas que têm isso e as crianças são treinadas. É isso que eu queria que você falasse. Entendeu? Tem que ter um treinamento. Tem. Aqui no Brasil isso está melhorando, né, com programas aí até da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, de treinamento de pessoas não profissionais de saúde, mas ainda precisa melhorar muito. E ter mais os DEAs disponíveis também em mais locais, né? Sim. Você pode dizer o que quer dizer DEA? É desfibrilador externo automático. Externo automático. Isso. Porém, o indivíduo, para operar isso, precisa de um treinamento. Treinamento mínimo. Mínimo. Não é um curso, é um treinamento e Bruno, básico. Isso salva uma vida, né, cara? Com certeza. Com certeza, Com né? certeza. Cara,
juro pra você, nós não combinamos que eu vou tocar nesse assunto agora. A gente quase não se falou antes de você vir aqui. Mas já que você tocou nesse assunto, pessoal, pra quem não sabe, o Bruno, ele tá falando isso aqui, mas ele não fala dele. Eu vou falar dele aqui. Se eu não me engano, foi em 2015, o Bruno corria maratonas, ou corre ainda, né, Bruno? Voltou a correr. Tô meio parado. Eu fico até emocionado ao falar disso. Cara, é verdade, estou emocionado. Essa história foi muito, muito legal porque teve um final feliz. Ele estava correndo uma maratona aqui no Rio e ele está dizendo isso com propriedade. Tudo que ele está falando, como que o indivíduo pode salvar o outro na rua. E correndo essa maratona, ele salvou um cara que, praticamente, ele vai contar essa história aqui. O cara caiu desacordado no meio da maratona. O Bruno parou e salvou o cara com manobras de ressuscitação. E essa história tem que ser contada aqui um pouco pelo Bruno, porque é muito, muito legal. Saiu bastante na mídia na ocasião também. O cara viveu e depois vim a conhecer o cara também, ficamos amigos, tal, todo mundo, mas não fosse o Bruno, o cara teria morrido no meio de uma maratona, tá? E tá aí, ó. Só que o Bruno é cardiologista, é médico. Então o ideal é que todo mundo soubesse fazer alguma coisa básica para estar numa situação dessa e passar, mas eu vou dar prioridade ao Bruno contar essa história aqui, porque ela é inspiradora, me emociona mesmo de verdade, eu me lembro de tudo na ocasião. E Bruno, conta aí como é que foi essa história. Pode contar, cara, do seu jeito, até porque saiu na mídia, todo mundo já viu isso aí, só para relembrar, porque não posso deixar passar isso aqui, até porque, desculpa ficar te interrompendo assim, isso tem que servir de alerta e informação para quem está começando a fazer atividade física. Depois, deixa para depois isso aí. Só não esquece de falar isso. Não, cara, de fato a gente não combinou. Eu peguei esse gancho que você falou aí porque o que a gente tinha combinado era de falar sobre assuntos de cardiologia de interesse geral para o público. Eu acho que essa parte do treinamento do público para identificar um possível paciente com parada cardiorrespiratória e saber o que fazer, eu acho isso muito importante. Então, acho que isso pode ser usado para conscientizar o público também a buscar treinamento. E essa história, de fato, ela aconteceu em 2015, eu estava correndo, na verdade era uma meia maratona. Aonde era, Bruno? Ela saía do Recreio e ia até São Conrado. Pô, quem não sabe são quantos quilômetros? Para quem não mora no Rio, Recreio, São Conrado. São 21 quilômetros. É meia maratona, meia 42 maratona é a inteira, né? São 21 quilômetros. Pô, você correu isso tudo, cara? 21 quilômetros, cara. E aí, já no finalzinho da maratona, no 19º quilômetro, eu vi uma pessoa caída no chão. E aí, quando eu cheguei, eu fui ver o que estava acontecendo. E até para explicar o que a gente tem que fazer, a primeira coisa é chamar a pessoa, né? Ver se ela responde, ela não respondeu. A segunda coisa é chamar ajuda, tá? E aí a gente vai identificar de fato se o paciente está com quadro de parada cardíaca. E como a gente faz isso? É palpando o pulso. Só que não pode ser o pulso aqui do pulso, né, do punho. Tem que ser um pulso central, que é ou o pulso carotídeo no pescoço ou o pulso femoral aqui na virilha. E de fato ele não tinha pulso presente, então era um Pode falar o nome dele, Cristiano, né? Cristiano. É, o Cristiano. Ele não tinha pulso palpável presente e aí eu comecei as manobras de ressuscitação, que a mais importante é a massagem cardíaca. Você começou sozinho isso ou veio gente? Comecei sozinho, o termo técnico é manobra de compressão torácica, que o objetivo é você comprimir o coração, né, através aqui desse osso do peito, que é o externo, para o sangue continuar circulando, enquanto a gente não consegue reverter a parada cardíaca. Mas a massagem cardíaca, para ela surtir efeito, ela tem que ser bem feita e cansa. Então, de fato, uma das características importantes das manobras de ressuscitação cardiorrespiratória é você trocar, a cada 2 minutos de preferência. Chamar a pessoa para revezar. Para revezar. E aí lá naquele momento, outras pessoas foram chegando e elas foram revezando comigo. Eu expliquei de forma básica como fazer.
porque nenhuma delas tinha treinamento. Mas Depois até, você coordenando como se estivesse assim, numa sim, emergência, depois né? até chegou mais uma médica também que tinha treinamento, uma enfermeira que participaram de todo esse atendimento, mas a maior parte das pessoas que estavam lá eram leigos sem treinamento. E aí, algum tempo depois, chegou o desfibrilador. Desfibrilador, O que é o desfibrilador, que dá choque. que é o que dá choque, e ele veio com a ambulância, né? Que O que tem na prova, na tem na maratona. prova, né? Ah, Então, tá. alguns minutos depois chegou o desfibrilador. Então, até chegar o desfibrilador, isso que eu falei de chamar ajuda, é isso. Você tem que pedir ajuda para falar, tragam o desfibrilador. Né? Pessoal, desfibrilador, que daqui a um tempo, se Deus quiser, vai ter aí todo O mais desfibrilador disponível. é o que muda, de fato, ali o prognóstico dessa Agora, parada. no tempo que você identificou um corpo caído no chão, resolveu parar de correr, inclusive, né? Você poderia achar que o cara tá, desmaiou, vou continuar, quero ganhar a maratona, sei lá. Você parou, você você agiu como médico fora do hospital, né? Sim. Voltou. Aí quando você identificou que o cara estava, você é capacitado para identificar que o cara tinha tido uma parada cardíaca, se você não tivesse iniciado a ação naquele momento e esperasse o desfibrilador, poderia ter sido fatal e o Cristiano hoje não está aqui, não está vivo. É isso? Poderia ter sido fatal sem o desfibrilador em situações como essa. No caso dele, a gente não consegue reverter a parada sem o desfibrilador. E se a gente não fizer isso em tempo hábil, você até pode reverter a parada, mas com uma chance muito grande de sequela. Sequela neurológica mesmo. Neurológica. Cardíaca também, né? Mas até neurológica, porque o paciente fica muito tempo sem irrigação cerebral, sem irrigação sanguínea cerebral. Então, mesmo que o coração volte a bater em algum momento, se a massagem cardíaca não for feita de maneira correta, e se a gente demorar muito tempo para trazer o desfibrilador e fazer realmente a desfibrilação cardíaca, a chance de sequela neurológica é muito grande. Então, cara, Então, por isso que o treinamento da população é importantíssimo. Para saber identificar, saber iniciar as manobras de compressão, a massagem cardíaca e saber utilizar um desfibrilador. Salva a vida, né, Bruno? Salva a vida. E o que salva a vida também, Bruno, é a generosidade de cada um. Você teve a sua generosidade ali. Ali você não foi só cumprimento do juramento a Hipócrates que a gente faz na medicina, mas foi cumprimento aí que eu te conheço do seu coração. Não é por isso que você é cardiologista, inclusive, né? E tem uma pessoa que está aqui que quer falar com o Bruno, é isso? Sim, né? Que é mais surpresa, hein? E aí, Cristiano? Tudo bem? Estávamos falando bem de você aqui. Viu? Porra, cara, Tô contando a história do Bruno aqui. Fala a verdade aí, Cristiano. Há quanto tempo eu não falava contigo? Falei hoje pela primeira vez em anos, hein? Que você está morando na França, eu sei. Não é isso? É verdade. Então foi tudo aqui uma surpresa louca e eu queria muito trazer essa história porque vocês dois têm muita coisa para falar aqui que é para estimular o povo a cuidar da saúde. Eu estou aqui alguns minutos antes de entrar, ouvindo vocês conversarem, e eu estava me emocionando de novo todas as vezes que essa história, né, a gente fala sobre essa história. Eu me emociono todas as vezes, porque se não fosse o Bruno, eu não estaria aqui vivo, sem sequelas, falando, vivendo, né? Ano que vem essa história completa 10 anos, e foi graças ao que você fez, Bruno, ali no momento de lazer seu, fora do hospital, fora da clínica, né? Fora de um consultório, que você salvou a vida de um desconhecido, né? A gente nunca tinha se visto na vida. E eu tirei a sorte grande, né? O bilhete premiado desse desconhecido ser eu. E tá aqui dando um testemunho, sempre para te agradecer, ou para falar da E minha, até eu vou chorar aqui. do meu imenso respeito, da minha eterna gratidão por você ter feito o que você fez naquele dia. Eu falo isso desde aquele dia, né? 10 anos depois, vou continuar repetindo isso até o dia que eu morrer de verdade. E tu mostra, cara, o ser humano iluminado que você é, médico, brilhante, que, né, mesmo fora de um hospital, fora de uma clínica, de um consultório, né, honrou ali a vida de uma pessoa que estava precisando dos seus conhecimentos médicos. E, pô, é feliz de quem pode ter
você como médico. Obrigado. Fala aí, tua palavra é sua, cara. Não, O importante é você falar obrigado. com o Cristiano aí também. Então, eu até não sabia que o Cristiano ia aparecer aqui também, até eu ia complementar a história dizendo que depois do que aconteceu, a gente ficou amigo. Essa corrida que ele não terminou, a gente terminou um ano depois, Olha isso. com outras pessoas também que participaram desse, desse atendimento, né? Dessa situação toda que aconteceu, e a gente terminou essa corrida, a mesma corrida, um ano depois. Isso foi bem legal. E não, é isso, a gente continua ainda mantendo algum contato. Quando o Cristiano vem aqui ao Brasil, a gente sempre tenta se encontrar aí para conversar e Ô Cristiano, vocês terminaram a corrida, certo? Isso, um ano depois. Aí você se certificou de que tinha um cardiologista do lado, né? não, mas aí ele já estava protegido com outras coisas. O Bruno, te lembrar que, na realidade, nós corremos, né, em conjunto, né, com outras pessoas que participaram daquele dia, daquele episódio, como o Bruno colocou, com o Leandro, com a Cris, com o William, com a Patrícia. São pessoas que, junto com o Bruno, eu jamais vou esquecer, né, que cada uma delas teve um papel importante ali para assessorar o Bruno, que estava pilotando aquilo ali, guiando, né, o meu salvamento. E foi muito bonito mesmo, porque a gente largou juntos. Eu estava, né, particularmente muito emocionado por refazer a prova um ano depois, uma prova que eu tinha morrido, né, no quilômetro 19. Foi quilômetro 19. Passar pelo quilômetro 19 foi dureza, foi muito duro, assim. Vocês passaram de novo pelo local? Exatamente o mesmo No trajeto. mesmo local. Pô, são brabo, hein? Mas aí tava. E assim, o Bruno vai lembrar disso, a gente cruzou, todos nós, a gente cruzou a linha de chegada de mãos dadas ali na Praia de São Conrado. Tem esse vídeo, Cristiano? Tem. Vamos deixar aqui no link da descrição pra galera assistir. E até lembrar também que depois o Cristiano escreveu um livro. Você escreveu um livro, Cristiano? Escreveu 2, né, na verdade. Livro um ano depois. Assim, foi muito curioso, Guilherme, porque eu, quando sentei para escrever, eu não sentei para escrever um livro, eu sentei para escrever o que seria um caderno de memórias, porque tinha muitos detalhes, muitas coincidências do episódio que eu não queria esquecer ao longo do tempo. E aí eu fui escrevendo, fui dando razão, né, à minha escrita. E aí, quando veio quase um ano depois que a gente fez essa prova, a mesma prova onde tinha acontecido o episódio da morte súbita, eu terminei de escrever o livro no dia da prova. Quando a gente cruzou a linha de chegada, eu fui para casa e naquela noite eu terminei de escrever o livro e lancei o livro que se chama Quilômetro 19, onde caí e levantei para recomeçar. Ô, Cristiano, eu não li o livro, vou ler, mas eu tenho o livro, tá? Eu fui no teu lançamento. E eu vou ler hoje já. Mas depois, cara, eu vou deixar aqui também no nosso link o teu livro, porque eu acho que todo mundo que faz maratona ou que tem interesse pelo esporte, e digo até mais, por se cuidar pela própria saúde, tem que ler esse livro e conhecer a história de vocês dois aí, porque é uma história de... o Bruno, vamos dizer assim, estava ali no momento certo e fez a coisa certa, salvou você da morte. Mas você também propagou isso da tua forma para salvar outras pessoas, é isso mesmo? Escrevendo um livro, dando palestra, se engajando aí socialmente para poder... E o que vocês dois, aí serve para os dois, né? Que se tornaram uma dupla, né? Até correram de novo o quilômetro 19 lá. O que vocês podiam falar? Cada um fala um pouco para o pessoal que está, muita gente hoje em dia está começando a fazer prática de atividade física, o que é muito bom. Nós médicos agradecemos, mas você desse uma mensagem de como fazer isso com saúde e evitar, por exemplo, em casos de maratona, até mesmo partidas de futebol, morte súbita, que foi o que você teve,
tá aqui hoje para contar. O que você poderia falar? Você está morando na França, né? Por isso que você não está aqui até presente, mas te agradeço de antemão tua disponibilidade aí também. Eu fico muito feliz de você ter topado. Me conta aí, o que você tem para falar para a turma hoje em dia? Guilherme, eu, quando tive esse episódio, o Bruno vai lembrar disso também, muitas pessoas disseram, é por isso que eu não corro, ele teve uma morte súbita porque se esforçou demais, né, fez uma distância longa, e a minha morte súbita não teve absolutamente nenhuma relação com o esforço adicional, um esforço demasiado, uma falta de preparo. Pelo contrário, assim, na época, eu já estava acostumado a percorrer meias maratonas, em completar meias maratonas, era a minha 16ª prova de meia maratona. Então não há nenhuma relação entre o episódio da morte súbita e o que eu vivi em termos de esforço e de distância. O que é muito importante dizer é que pessoas, principalmente, que se encontram em sedentarismo e que querem sair da inércia para praticar algum tipo de atividade física, seja ela qual for, a corrida ou qualquer outra, o primeiro passo é procurar um profissional da área de saúde. Perfeito. Fazer um check-up, fazer um balanço, para saber se há algum tipo, né, de impedimento, algum tipo de não recomendação, né, de se praticar determinado tipo de atividade, para que a pessoa possa começar com o objetivo principal de saúde e não de estética. Boa, Cristiano. Ou seja, dá para você atingir o teu objetivo estético ou até mesmo atlético, esportivo, botando a saúde em primeiro lugar e que o resto seja consequência, né? Exatamente. É isso que você quer? Porra, perfeito, brilhante. Falei. O que o Cristiano teve, de fato, só para deixar bem claro, ele não teve um infarto. Então a gente confunde parada cardíaca com infarto. Infarto é uma das causas de parada cardíaca. De fato, pessoa com infarto agudo do miocárdio pode evoluir com uma parada cardíaca. É uma das complicações, mas não são sinônimos. O que ele teve não foi um infarto e durante toda a investigação não foi identificado nenhuma causa aparente para isso. A tecnologia que a gente tem atualmente na medicina não foi identificada uma causa. Só que o mais importante é frisar que o que aconteceu com ele é extremamente raro. O Guilherme, eu tive a alegria de ter o Bruno como um dos médicos que abre o livro, faz a apresentação do livro, junto com outros 3 médicos. Tem um depoimento lá do Bruno bem no início do livro. Pô, que emocionante. Bacana. Depois eu vou ver com o Bruno aqui, aonde estão esses vídeos todos, né? Já que ele está aqui presencialmente, para a gente colocar também no link do programa, para o pessoal ver que o esporte é uma coisa super interativa, a gente tem que fazer, mas que, pô, cara, a generosidade humana e a compaixão pelo próximo tem que estar acima de tudo aí. Isso não é frase clichê, não. Tô falando o que eu tô sentindo aqui no momento, entendeu? Porque como você falou, ele poderia ter continuado correndo, fingiu que não viu, sei lá o quê, ou não ter visto, mas ele prestou atenção nisso e usou prontamente os conhecimentos dele. E você fazendo o mesmo aí, cara, dando exemplo, fazendo curso e é isso aí. E de resto tá tudo tranquilo por aí, né, cara? Foi nas Olimpíadas aí na França? Tudo em ordem. Acabaram agora vem as Paralimpíadas. Né? Paralimpíadas, isso aí. Paralimpíadas. Tá bom, meu irmão. Ó, tem mais alguma coisa para falar aí, Bruno? Não. Isso aí. Obrigado aí mais uma vez aí pela surpresa. Né? Não sabia mesmo. Obrigado pelo convite, cara. É um privilégio, assim, todas as vezes que eu posso, né, demonstrar e falar sobre esse sentimento eterno mesmo, assim, de gratidão, de respeito e admiração pelo Bruno. Obrigado. Valeu, Cristiano. Você só corrobora o que eu sempre pensei aqui dele também. E muito obrigado, cara, mais uma vez por você ter prontamente me atendido. De bate-pronto, topou logo, aceitou participar aqui. Então, espero vê-lo em breve. Todo sucesso aí do mundo para você, meu irmão. Um grande abraço. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Ok, pessoal. Que emoção, pô. Meu irmão não sabia disso, não. Foi surpresa para ele aqui. Foi. Não foi, Bruno? Foi. Curtiu? Sim, bastante. Mas não foi só surpresa, também queria mostrar essa história sua pro pessoal, apesar de muita gente já ter visto, né? Sim.
mas eu vou botar aqui os links dos programas de TV que vocês foram na ocasião e como é que foi divulgado. E o Cristiano tá aí até hoje, hein, cara? Super bem de cabeça, bem na profissão dele, Isso aí. né? Super próspero e entendendo que, pelo que ele disse, né, que tem que fazer atividade física sim. Não foi por isso que aconteceu o que aconteceu com ele, não teve uma causa, mas tem que fazer atividade física e, em alguns casos, procure o profissional, Sim. que seja um cardiologista ou então que seja nutricionista, endocrinologista, tua esposa é endócrina, a Graziella, nutrólogo, nutricionista, psicólogo, todo mundo, né, cara? Sim. E tem que fazer atividade física, né, Bruno? Não pode fugir mais disso. Não. Atividade física atualmente é um dos principais fatores de proteção para o coração, tá? Modifica mesmo a evolução da doença, né? Então, atualmente a gente, como eu falei antes, a atividade física é um item de prescrição. Ou seja, vai na receita do Vai na paciente. receita. Seja numa prevenção primária daquela pessoa que nunca teve problema no coração, então a atividade física está ali para evitar que ela tenha alguma coisa, seja como uma prevenção secundária. Quem já teve algum problema, quem já teve algum infarto, não está proibido de fazer atividade física, muito pelo contrário, é estimulado que se faça. Tá? Antigamente, há muito tempo atrás, o paciente que apresentava um infarto, ele era estimulado a ficar de repouso, né? Para não fazer o coração se esforçar. Atualmente, não. Mesmo após o infarto, a atividade física é estimulada. Tá? A atividade física pós-infarto evita novos episódios, né, semelhantes, novos episódios de infarto, novos eventos cardiovasculares. Perfeito. Assim como melhora também possíveis complicações que aquele infarto causou no coração. Sim. Né? Se aquele infarto não teve um tratamento adequado de forma imediata e o paciente ficou com alguma sequela cardiológica, a atividade física específica, mais específica, especializada, ela ajuda a reduzir a chance de sequelas no coração. Então, existem programas de reabilitação cardíaca, que é uma atividade física mais específica e especializada, focada no coração. Seja num paciente pós-infarto, seja num paciente pós-cirurgia cardíaca, Tá. ou num paciente que já tem alguma disfunção cardíaca, né? Um coração que tem uma função reduzida. Então, essa atividade física, ela ajuda a melhorar a performance do coração nesses casos. E a reabilitação cardíaca é um programa que ela é feito em algumas etapas, algumas fases, né? Com pessoas especializadas, normalmente médico cardiologista, fisioterapeuta e educador físico também, faz um time e traçam programas aí para cada paciente focado nessa melhora da performance cardíaca. Tá? Então, mesmo o paciente que teve um infarto ou que teve algo mais sério no coração, ele não está fadado ao repouso. Pelo contrário, Ele tem que ser estimulado a fazer atividade física. E, se possível, com uma equipe multidisciplinar ali no início, pelo menos. No início, depois ele até recebe alta da reabilitação cardíaca e vai continuar aí o seu tratamento, né, com atividade física. Perfeito, cara. Por conta própria. Né? É óbvio que ele recebe uma prescrição de exercício e ele segue essa prescrição. E agregado a isso, então, eu poderia dizer que é como você e o Cristiano disseram, né? E vocês não combinaram. Parece que combinaram, mas não foi. Não combinaram. Ele não sabia que ia encontrar o Cristiano aqui. Não aqui na televisão, virtualmente. Os dois falaram na mesma tecla, que é treinamento da população para operar a aparelhagem e saber fazer ressuscitação, passagem cardíaca. Ele fez o treinamento. Ele fez o treinamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem esse treinamento para leigos. E, assim, é uma coisa rápida. Eu acho que é um dia ou uma manhã e uma tarde. É uma coisa bem simples, bem rápida, objetiva. E que a pessoa fazendo esse treinamento, ela está apta a fazer um primeiro atendimento no paciente com uma suspeita de parada cardíaca fora do hospital. Sim. Então aí, pessoal, fora a atividade física, o doutor Bruno aqui está dizendo, procure fazer um treinamento para atender emergências, não é isso, Bruno? Para
pelo menos você dar um primeiro atendimento e de repente salvar a vida de alguém. Na rua, num evento, na viagem de cruzeiro, qualquer coisa do tipo. Então, tem esses treinamentos hoje, Bruno, por aí? Facilidade para encontrar? A Sociedade Brasileira de Cardiologia fornece nas capitais e grandes cidades. Sociedade Brasileira de Sim, Cardiologia. Então, mas existem várias outras instituições que fornecem também. Isso é de fácil acesso na internet. Legal. Então, vale a pena fazer, né, cara? Vale a pena fazer. E mais alguma coisa que você queria falar sobre profilaxia? Alguma coisa interessante? Batendo bastante na tecla de atividade física, que isso é uma coisa que, como eu falei, tem tido cada vez mais evidência. Tá? E aí todo mundo me pergunta, que tipo de atividade física, qual quantidade, como é que você prescreve atividade física? Então, assim, pensando na prevenção de doença cardiovascular, a atividade física ela deve ser feita 150 minutos de atividade física leve por semana, de 150 a 300, e 75 a 150 minutos de atividade física intensa, moderada a intensa por semana. Tá? Então, 150 a 300 de atividade leve, que são caminhada, um passeio de bicicleta, não o ciclismo em si, né, mas andar de bicicleta de forma normal, uma hidroginástica, né? E atividade física moderada seria uma corrida, tá? Já um pedal um pouco mais veloz, uma natação também um pouco mais intensa. Então, pensando em prevenção de doença cardiovascular, o ideal é 150 a 300 minutos por semana de atividade física leve ou 75 a 150 minutos por semana de atividade física pelo menos moderada. E aí sempre me perguntam, o que é melhor, atividade física aeróbica ou atividade física de força? O ideal é mesclar os dois, tá? Se tiver que escolher só um, aeróbica, com certeza. A aeróbica é o que atualmente todos chamam de cardio. Isso. É o cardio. Atividade física que você se movimenta, tá? Atividade física de força é aquela que você fica parado. Uhum. Então, a atividade física aeróbica é a corrida, é o pedal, é a natação, na academia é o transport, né? Atividade física de força é musculação, basicamente, pilates, né? Que você utiliza a força, mas você está parado, você não se movimenta. Sim. Tá? Então, o ideal é conseguir misturar, tá? Nesses 150 a 300 minutos, colocar alguma coisa de exercício de força, tá? Mas se tiver que escolher, não dá para fazer tudo, a aeróbica, de fato, é mais importante que a atividade física de força. Ou seja, pensando do ponto de vista de proteção cardiovascular, fazer só atividade de força não tem tanto benefício assim. É óbvio que tem, tá? Mas não tem tanto benefício assim. E além disso, mesmo que não consiga fazer essa quantidade que eu falei, desses minutos por semana, qualquer atividade física é bem-vinda. Tá? Se não consegue, não tem tempo de fazer os 150 minutos por semana, que faça 80, né? E aí vai aumentando. A pessoa, muitos reclamam que não conseguem, que não tem preparo físico. Você só vai conseguir o preparo físico se exercitando. Pessoal, o negócio aqui é o seguinte, já falei isso várias vezes, desculpa, Bruno. É trocar o pneu com o carro andando, tá? Tem que esperar para nada, é começar a fazer e não tem motivação não. Eu acho até que é uma grande motivação tudo que a gente apresentou aqui hoje, mas foi uma exceção, como você disse, tem que fazer, é para sua saúde mesmo. Tem batido nessa tecla em todo o programa. E assim, qualquer atividade física mesmo, tá? Assim, se você trocar o elevador por uma escada, já é uma atividade física. Com certeza, pô. Tá? Se você trocar caminhar 2 quarteirões ao invés de pegar um táxi, também já é uma atividade física. Sim. Então, são hábitos do dia a dia que fazem a pessoa se exercitar, se movimentar mais e que, de fato, tem benefício na prevenção de doença cardiovascular. Perfeito. Além de ter outros benefícios também, né? Perda de peso. Sim, benefício estético. Até o também. benefício estético, Claro. que todo mundo fala muito mais da parte estética, esquece um pouco da saúde mesmo. O exercício físico, ele tá aí na parte estética também. Sim, você viu o que o Cristiano falou ali. Sim. Ele falou, prioriza a sua saúde
A estética é a consequência, e vai ser. Consequência, vai ser. Só que vai ser com longevidade, Exatamente. sei lá, eu acho que é mais interessante, mas essa é a minha opinião. E aí, além da atividade física como prevenção, a gente tem também outros hábitos saudáveis que devem ser estimulados. Fala sobre eles aí. Interrupção do tabagismo, tá? Sim. Que ainda é um fator de risco importante de doenças cardiovasculares e deve ser estimulada essa interrupção. O consumo exagerado de álcool, tá? E hábitos alimentares também melhores, né? A comida ultraprocessada, muito condimentada, muito teor de gorduras, de gordura, são alimentos que aumentam o risco cardiovascular. Então, a gente tem que estimular a atividade física e os hábitos saudáveis em geral. Show. Maravilha. Tô muito feliz, cara. Acho que Bem, para o que nós propusemos aqui hoje foi até além das expectativas. Você falou da parte que eu acho que interessa mesmo tecnicamente, porque não é só para gerar debate médico mais, Bruno, é mais para informar, dar uma informação melhor que a gente puder aqui para a população. Acho que melhor do que hoje foi impossível, cara. eu acho que a gente tem que saber diferenciar dos casos de emergência, que são muito importantes, né? Sim. A gente falou do infarto, do AVC e até da parada cardíaca. Sim, Tá. perfeito. Que foi o caso do Cristiano. Foi o Parada caso do cardíaca. Cristiano. Ele teve o que a gente chama de morte súbita abortada. Morte súbita abortada. O que é isso? Ele Chegou a morrer, teve uma morte súbita sem causa aparente que foi abortada porque foi revertida. foi revertida. Foi revertido. Então, assim, até que se prove o contrário, que você faça o diagnóstico, você não tem ainda uma causa. Então, assim, a gente foca muito nessa parte emergencial, que é importante da população saber reconhecer sinais e sintomas de potencial gravidade dessas doenças cardiovasculares. Como eu falei, da dor no peito, dos sintomas de AVC e até mesmo do reconhecimento de um paciente com uma possível parada cardíaca. Mas a gente também tem que conscientizar a população sobre as maneiras de prevenir essas situações mais graves. Sim. Né? Isso você foi muito didático. E é isso. É isso. Não tem segredo. Tá? Sendo que uma forminha de prevenção também é você fazer o curso de primeiros socorros para poder... Aí a gente está saber falando tomar mais assim, não, a atitude. forma de você ajudar uma pessoa numa situação ruim. Então, assim, nessa parte do reconhecimento de sinais e sintomas potencialmente graves, você saber como agir também faz parte disso, né? Então, se você identifica que o paciente com uma dor no peito ou com alterações sugestivas de um AVC, corre para emergência. Se você identifica um paciente na rua com uma possibilidade de ter uma parada cardíaca, aí sim você tem que saber o que fazer. Né? Por isso que procurar informação, procurar especialização nisso é importante. Beleza, mano. Show. Ô, Bruno, Ok. curti pra caramba, foi emocionante pra mim, cara. Você Obrigado. como meu irmão mais novo, Também adorei. eu vi crescer. Quer dizer, vi crescer boa, né? Mas, cara, de coração, muito obrigado, cara, pela sua presença. Eu tenho muito orgulho de você como médico, como irmão, como pai de família, que eu te conheço muito bem, como você trata as tuas filhas. A gente viajou junto agora. Eu vi que pai que você é, cara, que marido bom que você é também para tua esposa e que excelente médico que você é. E você herdou uma coisa do nosso avô, Munir, e já faleceu, né, tem muitos anos, que Deus o tenha, que foi essa bondade no coração, compaixão, que é desejo de entender o que aquela pessoa tem e ajudar. Cara, e a sua capacidade de ser bom para todo mundo, cara. Então, isso aí transcende a sua competência médica, cara. Muito obrigado, brother. Cara, eu queria agradecer primeiro o convite. Gostei bastante também. Sim, trouxe temas aqui para mim emocionantes também, me emocionei. E não fiquei muito feliz de participar desse projeto e dizer que, cara, tô aí para qualquer outra oportunidade também que precisar, a gente tô à disposição. Então, beleza. Tamo junto. A próxima a gente faz uma que chame um outro colega de uma outra área que você acha legal para falar aí. Tá legal. Valeu. Combinado. Valeu. Valeu, meu irmãozão. Obrigado. Valeu, pessoal.
Até a próxima. Valeu.